Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a bondade do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amados, eu quero me dirigir aos irmãos nesse momento. Todos nós sabemos, esses dias nós não temos tido a oportunidade de congregar devido à restrição de horário, e então nós já estamos aí caminhando para 3 semanas sem poder congregar. E durante a semana, evidentemente. E eu quero me dirigir aos irmãos nesse momento. Eu estava orando, veio assim, algo no meu coração que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos diante dessa situação, desse quadro que nós temos vivido. Nós sabemos que há uma praga que tem assolado as nações, tem atingido o nosso país, tem afetado muitos de forma terrível, de forma cruel. E todos nós sabemos, amados, que quando o povo de Deus ele se coloca diante do Senhor em oração, com o coração contrito, quebrantado, num derramar sincero diante do Senhor, Deus responde às orações. Deus ouve e responde às orações. Porque eu aprendi há muito tempo atrás que o Senhor ele nunca profetizou derrota para o seu povo. E quando o seu povo se coloca diante dele, com um coração contrito, quebrantado, rasgando o coração diante do Senhor, Deus ouve, Deus perdoa, Deus sara, Deus cura. E então nós estamos já há alguns dias sem termos a oportunidade de congregar durante a semana. E eu gostaria nesta oportunidade de lançar um desafio para os irmãos da nossa congregação, para que nós possamos realmente entrar num clamor a Deus em favor de 4 objetivos. Os objetivos são, primeiro, orarmos em favor de um despertamento espiritual, de um renovo espiritual, em favor da vida espiritual da nossa congregação. O segundo objetivo é orar em favor das famílias. Este é um tempo onde as famílias têm passado muitas dificuldades, têm enfrentado dificuldades em todas as áreas, em todas as áreas. E a gente parece que não vê, né, assim, uma saída, né? Mas nós sabemos que a saída é Jesus. Cristo é a saída, nós temos certeza disso, né? Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele socorro bem presente na hora da angústia. Então nós estamos orando, buscando o Senhor nesse tempo, em favor das famílias, da nossa congregação, apresentando as famílias no altar do Senhor, para que haja salvação, para que haja reconciliação, para que haja saúde nas famílias, que Deus esteja operando um milagre nas famílias. O terceiro objetivo, irmãos, é em favor do Brasil. Nós orarmos pelo nosso país, para que Deus realmente tenha misericórdia desta nação. Porque a gente percebe o seguinte, em muitos lugares, em muitos países, eles estão enfrentando dificuldades também, e alguns até em piores condições do que a nossa. Mas a gente percebe em outros países que as pessoas elas se uniram para vencer esta praga, para vencer esta doença. E aqui parece que as pessoas estão brigando entre si. Né? A gente vê as pessoas, vê os nossos governantes brigando entre si, a gente vê muita vaidade, a gente vê muita ganância, busca pelo poder, a gente vê as pessoas brigando, isso não pode, isso aqui não vamos fazer isso, porque senão vai dar certo, e aí vai beneficiar fulano, vai beneficiar... Então a gente vê aqui que no nosso país as pessoas elas estão brigando entre si, enquanto em outros países estão unidos para enfrentar a doença. Aqui nós estamos degladiando entre nós, né? Então assim, nós precisamos orar para que Deus traga paz à nossa nação, traga cura, traga restauração, né? Que Deus dê graça àqueles que estão investidos de autoridade em nossa nação, para que realmente haja sabedoria por parte deles para conduzir esta nação, em nome de Jesus. Que Deus dê sabedoria, dê graça ao nosso presidente e todos os demais que estão investidos de autoridade, não para viver, né,
em busca da sua vaidade, dos seus interesses de grupos, interesses pessoais. Orar pelo Brasil. Estamos apresentando o Brasil diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Nosso país é um país abençoado, e nós precisamos orar para que haja paz nesta nação. Então, o Senhor, Ele orienta o seu povo, que quando eles foram levados cativos, e eles foi orientado pelos profetas, que quando lá chegasse, que orasse pela paz da cidade, que orasse pela paz da cidade, para que eles também tivessem paz, que nós possamos orar para que haja paz, para que haja unidade, orar pela unificação do nosso país, né, em nome de Jesus, para que haja paz e a igreja continue cumprindo o seu propósito de ser luz, de ser sal, né, de ser bênção, de levar a mensagem transformadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar pelo Brasil. E o outro propósito é estarmos orando pela igreja perseguida, irmãos. Os nossos irmãos em Cristo Jesus, em países comunistas, em países onde predomina o islamismo, em países onde não se tem liberdade, os irmãos têm enfrentado muitas dificuldades, muitos têm morrido, têm sido lançados na prisão, nas prisões, né? São perseguidos e muitas vezes colocados sob pressão, né? E há países onde eles são lançados, inclusive, em campos de concentração, por causa da sua fé. Só porque professam a sua fé, só por causa do nome de Jesus Cristo, né? Então, nós sabemos que Deus tem sustentado esses irmãos é um exemplo para nós, esses irmãos é uma referência para nós. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos estar orando, intercedendo em favor desses nossos irmãos, para que Deus os sustente, para que Deus os fortaleça. Com essa pandemia houve dificuldade, caiu as contribuições, né, para ajudar no suprimento do básico para esses irmãos, os missionários que estão no campo, enfrentando dificuldade. Vamos orar pela igreja perseguida. Então são esses quatro objetivos, pela vida espiritual da congregação, pela nossa vida espiritual, por um revestimento do alto, um mover de Deus na congregação, para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, sejam renovadas. Nós somos um povo que crê no poder, nos dons do Espírito Santo. Né? Orar pelas famílias, para que haja restauração, salvação, reconciliação, para que as famílias sejam abençoadas. Orar pelo Brasil e orar pela igreja perseguida. Só que esse desafio, ele será grande. Nós já fizemos propósito de oração de 12, 24 horas, mas agora eu quero desafiar os irmãos para 50 horas de oração. 50 horas de oração ininterrupta. Nós vamos começar na sexta-feira, 7 horas da manhã, e vamos terminar domingo, 9 horas da igreja. Nós vamos entregar na igreja, de 8 às 9 será na igreja, com aqueles que puderem estar na igreja de manhã, no domingo de manhã. Então serão 50 horas de oração. Vamos começar sexta-feira, 7 horas, e aí vamos ter sexta-feira o dia, a noite, sábado o dia, a noite, e aí domingo, o último horário será de 8 às 9, e aí nós estaremos encerrando lá na igreja com a graça do Senhor, no templo. Então eu gostaria de desafiar os irmãos. A partir de hoje você já pode dar o seu nome. Eu vou estar começando no horário de 7 às 8. Então dirá de 7 às 8. E aí, daí para frente, vamos estar. Você pode orar mais vezes no dia, não tem problema. Você pode orar na sexta durante o dia, e também pode orar sexta à noite. Você pode orar mais, você pode ter mais de um horário, não tem problema, de acordo com a sua condição. De acordo com a sua condição, com o seu tempo, e Deus vai te dar tempo. Deus vai te dar tempo para que você possa fazer isso, né? Então nós vamos ter mais horários, você vai poder orar mais horários. Então eu vou começar no horário de 7 às 8, e evidentemente vou estar orando também em outros horários, vou estar ocupando outros horários, aqueles horários que for mais difícil para os irmãos, vamos estar preenchendo em nome de Jesus, mas serão 50 horas de oração ininterrupta, sem parar, até domingo, quando nós estaremos encerrando às 9 horas. Vai começar aí, domingo, 8 horas na igreja, de 8 às 9, aí a gente encerra lá na igreja, agradecendo a Deus, orando, clamando juntos em nome do Senhor. Cada um vai estar orando na sua casa. Nós vamos cada um orar em casa. Você vai escolher um horário e você vai colocar lá no grupo, né? Você vai enviar para mim qual horário que você pode orar.
se é de noite, de madrugada, de tarde, aí eu posso orar de tarde, de noite, de madrugada. Então você vai escolher, como eu disse, pode ser mais de um horário, não tem problema. Tá bom, irmãos? Então eu fico assim no aguardo e nós vamos estar nesse propósito a partir de sexta-feira agora, começando 7 horas da manhã de sexta-feira e encerrando no domingo 9 horas. O último horário no domingo de 8 às 9. Aí completa-se 50 horas de oração direto em favor desses 4 objetivos. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer, para orientar, mas eu gostaria que desde já você já escolhesse um horário. Nós vamos fazer uma lista com o nome e o horário do irmão, né? Ou os horários, se você tiver mais de um horário, nós vamos colocar o seu nome e vamos colocar o horário ou os horários. Você vai orar de manhã, também vou orar à noite, ou vou orar de madrugada. Então você fala, então, irmão fulano, né? Aí eu vou colocar o horário, vai orar na hora X, Y e tal, né? Aí nós vamos colocar, vamos fechar a lista com 50 nomes, cada um orando 1 hora, ou orando mais de 1 hora, não tem problema, né? Como eu disse, a gente vai precisar que todos se envolvam nesse propósito. E o texto básico, o texto que nós vamos tomar como base, para sempre que você for começar, você lê esse texto, né? Esse é o texto que a gente vai estar lendo na abertura, em toda, cada um lendo esse texto, Joel, capítulo 2, a partir do verso 12 até o versículo 32, ou seja, do 12 até o final do capítulo 2 de Joel. Ok, irmãos? Que Deus abençoe os amados em nome do Senhor Jesus. E eu já estou aguardando o seu nome e o seu horário que você vai orar, ou os horários, né? Que eu espero que possam, irmãos, orar mais de um horário. Então, vamos estar nesse propósito com 50 horas de oração em favor desse objetivo. E eu creio, em nome do Senhor, Deus vai sarar nossa nação. Deus vai trazer cura, Deus vai trazer salvação nos lares, Deus vai trazer renovo na igreja e Deus vai estar abençoando ainda mais e guardando, fortalecendo os nossos irmãos em Cristo Jesus da igreja perseguida. Deus abençoe os irmãos, que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um, que o Espírito de Deus esteja trazendo renovo sobre a sua vida, trazendo fortalecimento, trazendo paz ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, que os irmãos estejam debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Deus os abençoe e eu aguardo o seu nome e o horário que você vai participar. Deus abençoe, irmãos. Shalom, shalom.